Desde o momento em que ele começou a falar, algo dentro de mim se abriu de um jeito que nunca tinha acontecido antes. As palavras dele não apenas chegavam aos meus ouvidos, mas pareciam atravessar cada parte do meu ser. De repente, um tremor incontrolável tomou conta de mim. As mãos tremiam tanto que mal conseguia mantê-las paradas, e minha perna sacudia com tanta força que parecia prestes a se soltar do chão. Foi então que, no meio daquela oração, algo surgiu diante de mim sem aviso. Era uma presença maligna, um demônio, e eu não tinha nenhum poder sobre ele. Ele simplesmente se manifestou, como se sempre tivesse estado ali, à espreita. Lembro-me de uma parte minha observando tudo de longe, quase como se estivesse fora do meu próprio corpo, enquanto outra parte agia por instinto. Comecei a derrubar mesas e cadeiras, corri até o armário e arranquei as roupas dos cabides, jogando tudo no chão. Depois, agarrei meus próprios braços com força, como se quisesse me prender, e bati-os contra a parede repetidas vezes. Você não tem autoridade aqui. Você não manda em mim, gritei, enquanto aquela força sombria parecia me dominar. Hoje, nosso convidado é Brandon, um homem que enfrentou atração pelo mesmo sexo durante toda a vida e, finalmente, conseguiu se libertar desse caminho. Vamos descobrir como Deus usou anjos, demônios e sua própria presença para tocar profundamente o coração dele. Seja bem-vindo, Brandon. Julie, como vai? Estou ótima, obrigada por estar aqui. Estou ansiosa para ouvir sua história. Pode começar nos contando o seu testemunho? Com certeza. Antes de mais nada, quero deixar claro que toda a glória pertence a Deus. Estou aqui porque, como dizem as Escrituras, vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Então, aqui está o meu. Tudo o que sou e conquistei é graças ao Senhor Jesus Cristo. Minha trajetória é um pouco diferente, não são muitas as pessoas que passaram pelo que eu passei, mas talvez algumas se identifiquem. Quero compartilhar essa experiência para encorajar quem luta contra atrações pelo mesmo sexo e também aqueles que enfrentam opressão, possessão ou influência demoníaca em suas vidas. Meu objetivo é trazer uma mensagem de esperança. Vamos lá, vou começar do início. Meu nome é Brandon Grovel, nasci em 1987 e fui criado por pais cristãos. Eles se converteram no início dos anos 80, vindos de famílias sem nenhuma tradição religiosa, e se conheceram na igreja. Eram fervorosos na fé e tiveram um casamento cheio de entusiasmo por Jesus. Eu fui o primeiro filho, nasci 5 anos depois do casamento deles. Infelizmente, com o tempo, a relação deles se desgastou e acabaram se divorciando. Até hoje, não sei exatamente o motivo, mas sempre mantiveram uma relação respeitosa. Cresci morando com minha mãe e um padrasto que me amou e cuidou de mim como um pai de verdade. Meu pai biológico também esteve presente, e ambos continuaram firmes na fé cristã, apesar da separação. Nunca faltou amor em casa, e eu podia ver meus pais sempre que queria. Eles nunca falaram mal um do outro na minha frente nem tentaram me colocar no meio de suas diferenças. Apesar do divórcio, tive uma infância feliz e equilibrada. Agora, vou voltar a um momento muito marcante da minha infância, quando tive meu primeiro contato com o sobrenatural. Eu tinha uns 4 anos e morava em Nova York. À noite, enquanto tentava dormir, ouvia algo que parecia um rugido de leão dentro do meu quarto. Era um som assustador, como se algo estivesse ali, pronto para me atacar. Eu acordava chorando, e minha mãe vinha correndo. Ela olhava embaixo da cama, no armário, e dizia: Brandon, não tem nada aqui, não precisa ter medo. Mas eu ouvia aqueles rugidos, sentia a presença de algo maligno. Lembro que uma vez ela desceu para a cozinha e trouxe uma tigela de salada de frutas. Comi ali mesmo, na cama, e aquilo me acalmou um pouco, mas o medo não passava. Eu não entendia o que estava acontecendo. Pouco depois, quando completei 5 anos, ainda morando em Nova York, tive uma experiência completamente diferente. Estava em uma loja de departamentos, algo como uma JCPenney, acompanhando minha mãe enquanto ela experimentava roupas. Ela entrou no provador e me disse: fica aqui, não sai do lugar. Eu obedeci e fiquei parado, esperando. Foi então que uma mulher se aproximou de mim. Era negra,
Usava um vestido longo e laranja, e tinha os cabelos compridos, presos em tranças ou dreads. Ela se inclinou, sorriu e disse: "Oi, Brandon, como você está?" Eu perguntei: "Como você sabe meu nome?" E ela respondeu: "Porque eu sou um anjo." Na época, eu não sabia muito sobre anjos, mas meus pais já tinham me falado sobre Deus, o céu, os anjos e o diabo. Então, mesmo sem entender direito, aceitei o que ela dizia. Ela ficou ali por alguns instantes, conversou comigo com uma voz doce e acolhedora, quase como uma mãe. Senti uma paz imensa, como se nada de ruim pudesse me atingir perto dela. Depois, ela foi embora. Quando minha mãe saiu do provador, contei animado: Mãe, adivinha? Eu conheci um anjo." Ela sorriu, meio incrédula, e disse: "Ah, é? Que legal, Brandon." Não pareceu dar muita importância, mas para mim aquilo foi inesquecível. Uns 5 meses depois, meu pai estava servindo na Força Aérea, e nos mudamos para a base aérea de Andrews, em Maryland. Foi lá que me colocaram em uma escola bíblica de férias. Eu ainda tinha 5 anos. Naquele lugar, havia um santuário onde as crianças se reuniam. As menores sentavam nas primeiras fileiras, e as mais velhas ficavam mais para trás. Eu estava bem na frente, quando algo dentro de mim me fez virar para trás. Quando olhei, lá estava ela de novo, a mesma mulher de vestido laranja, com os cabelos longos, sentada no meio de um grupo de crianças. Ela me viu, sorriu e acenou. Eu acenei de volta, certo de que era a mesma pessoa que tinha conhecido na loja. Durante toda aquela semana, sempre que entrávamos no santuário, eu olhava para trás e lá estava ela, no mesmo lugar, sorrindo para mim. Nunca mais a vi depois disso. Talvez fosse meu anjo da guarda, não sei, mas guardei essa lembrança no coração e sempre a considerei um presente. Depois dessa experiência, porém, as coisas começaram a mudar, e o contato com o mundo espiritual tomou um rumo bem mais sombrio. E uma sensação de opressão que parecia sugar o ar do quarto. Já não eram mais os leões, aqueles rugidos que eu jurava ouvir ecoando entre as paredes do meu quarto. Agora, algo mais sombrio, mais concreto, se instalava ao meu redor. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas havia um período, quando eu tinha uns 6 anos, em que acordava no meio da noite com o coração disparado, o corpo pesado, como se uma mão invisível me segurasse contra a cama. Era uma presença maligna, algo que eu sentia na pele, no ar, na escuridão que se grudava em mim. Lembro-me de tentar me levantar, colocar os pés no chão e correr para o quarto dos meus pais. Mas, assim que meus pés tocavam o chão, algo me puxava para trás, não com violência, mas com uma força firme, inescapável. Eu caía sentado no chão, as pernas cruzadas, imóvel. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Algo pressionava meu peito, algo cobria minha boca, sufocando qualquer som que eu tentasse emitir. Eu olhava para a parede, paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se o tempo parasse, e eu ficasse ali, preso naquela sensação de terror puro, sem conseguir reagir. Depois de 1 ou 2 minutos, a pressão aliviava, e eu corria para o quarto dos meus pais, me enfiando debaixo das cobertas, tentando explicar o que tinha acontecido. Não me lembro exatamente do que eles diziam, mas sei que rezavam comigo, pedindo proteção. Isso aconteceu mais 2 ou 3 noites seguidas. Eu acordava assustado, tentava sair da cama, e de novo aquela força me puxava para baixo, me prendia contra o colchão, me sufocava. Eu não sabia rezar direito naquela época, não sabia como invocar ajuda. Só conseguia ficar ali, paralisado, esperando que aquilo passasse. Até que, na última vez, decidi que não deixaria aquilo me pegar de novo. Em vez de tentar sair da cama normalmente, eu me levantei e corri o mais rápido que pude, pulando o mais longe possível. E funcionou. Aquela coisa não me segurou. Saí correndo do quarto e me enfiei na cama dos meus pais, e foi a última vez que aquilo aconteceu. Mas as experiências não pararam por aí. Ao longo da minha infância e adolescência, os encontros com o sobrenatural tomaram outras formas, às vezes assustadoras, às vezes apenas perturbadoras.
Lembro-me de uma noite, aos 10 anos, quando acordei com aquela mesma sensação de paralisia, de medo que parecia congelar o sangue. Era como se algo pesado estivesse em cima de mim, me esmagando, me impedindo de respirar. Com o tempo, fui entendendo que aquilo eram espíritos malignos, entidades que se alimentavam do meu medo. Minha mãe, que começava a levar minhas histórias a sério, me ensinava a rezar em nome de Jesus, a ordenar que aquelas coisas fossem embora. Satanás sabe que você pode fazer algo grande para o reino de Deus um dia, ela dizia. Ele quer te assustar. Não tenha medo. Fale em nome de Jesus e mande ele embora. E foi o que eu fiz. Uma noite, aos 10 anos, acordei com aquela sensação de que algo estava no quarto. A porta estava entreaberta, a luz do corredor iluminava parte do ambiente, e ali, parado na soleira, havia uma figura que parecia um cachorro, mas não era um cachorro normal. Era baixo, com o pelo todo eriçado, olhos vermelhos e brilhantes como contas, e uma boca que babava sem parar, deixando um rastro de saliva no chão. Ele me olhava fixamente, ofegante, com uma expressão que não era de um animal, mas de algo muito mais sinistro. Eu sabia que era maligno. No começo, fiquei paralisado, como sempre. Mas, aos poucos, consegui reunir forças para levantar a mão e, com a voz trêmula, disse, Jesus. No mesmo instante, a criatura se desfez, derretendo-se como cera quente, dissolvendo-se na própria baba. Por um segundo, achei que tinha acabado. Mas então, do meio daquela poça de saliva, a coisa se refez, voltando à sua forma original. Jesus, repeti, e ela se desmanchou de novo. Só que, dessa vez, tornou a se erguer. E assim continuou, uma luta silenciosa, em que eu dizia o nome de Jesus e ela se desfazia, só para reaparecer segundos depois. Isso aconteceu umas 20 vezes, até que, finalmente, ela desapareceu para sempre. Não sei por que aquela entidade resistiu tanto. Talvez porque minha fé ainda fosse fraca, ou porque ela fosse mais poderosa do que as outras. Mas, depois daquele dia, aprendi que não bastava apenas dizer o nome de Jesus, era preciso acreditar, ordenar com autoridade. Vá embora em nome de Jesus. Você não pertence aqui. Eu sou filho de Deus, e você precisa sair. As manifestações não pararam, mas mudaram. Às vezes, eram coisas pequenas, quase irritantes. O ventilador do meu quarto, por exemplo, que sempre soprava na minha direção, de repente começava a girar ao contrário, empurrando o ar para longe de mim, fazendo as cortinas balançarem de um jeito estranho. Outras vezes, eu sentia algo caminhando sobre a cama, como se pés invisíveis pisassem no colchão, subindo lentamente em minha direção. O peso, a intenção maligna, era palpável. Uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, acordei e vi uma figura parada ao pé da minha cama. Era um homem baixo, vestido com um uniforme escuro, como o de um policial. Seu cabelo era preto e desgrenhado, e ele me olhava com um sorriso maldoso, rangendo os dentes de um jeito que fazia um som áspero, como brrr, brrr, brrr. Era aterrorizante. Mas, dessa vez, eu não hesitei. Levantei a mão e ordenei, em nome de Jesus, vá embora. E, no mesmo instante, ele sumiu. Eu disse em nome de Jesus e fiz um gesto como se estivesse afastando algo, e ele desapareceu. Foi assim que percebi que, apesar dos ataques espirituais que eu enfrentava desde criança, quase sempre à noite, havia algo mais me consumindo por dentro. Enquanto lutava contra essas manifestações sobrenaturais, eu também carregava um peso invisível, atração por pessoas do mesmo sexo. Desde cedo, eu associava uma coisa a outra. Por que eu sou assim? Me perguntava. Será que tem a ver com o que eu vivia no mundo espiritual? Afinal, tudo começou na infância. E, para ser sincero, eu nem sabia como nomear o que sentia. Gay era a palavra que eu conhecia, mas, na minha cabeça, dizer atração pelo mesmo sexo parecia mais simples, menos carregado. A primeira lembrança que tenho de sentir algo diferente foi aos 7 ou 8 anos. Estávamos na base militar, e meu pai e eu passávamos pelo vestiário masculino para chegar à piscina. Lá dentro, um homem trocava de roupa.
Eu olhei para ele, não com malícia, não com desejo adulto, mas com uma curiosidade pura, quase inocente. Gostei daquilo. Quero ver mais. Não era algo sexualizado, mas havia uma fascinação, um magnetismo que eu não entendia. Depois daquele dia, sempre que passava pelo vestiário, tentava encontrar outro homem se trocando. Queria observar. Queria entender por que aquilo mexia tanto comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que havia algo errado. Mesmo sendo criança, eu sentia, isso não é certo. Não deveria sentir isso. E essa culpa me acompanhou por anos. Na escola, eu me sentia deslocado. Os meninos jogavam basquete, as meninas pulavam corda, e eu ficava com elas. Não porque não soubesse brincar com os garotos, eu conseguia, mas porque me sentia mais à vontade ali. Com as meninas, eu me conectava facilmente. Já com os meninos, era como se houvesse uma parede invisível. Eles eram um mistério para mim. Eu não entendia suas brincadeiras, suas piadas, seus códigos. Lembro-me de um dia, no terceiro ano, sentado sozinho no banco do parquinho, observando os dois grupos. Por que não quero jogar basquete? Por que me sinto mais confortável com as meninas? Foi quando um garoto chamado Timothy, de cabelo loiro e corte estilo Leonardo DiCaprio, se aproximou. Ele era gentil, um dos poucos que parecia notar que eu estava ali, sozinho. Você não quer jogar basquete com a gente? Perguntou. Eu quis dizer sim. Se alguém tivesse me convidado antes, eu teria aceitado. Mas, na hora, o medo falou mais alto. Não, obrigado, respondi. Eu não sabia como agir. Não sabia como ser um deles. Crescer sabendo que havia algo diferente em mim era uma luta constante. Por que não consigo me conectar com os meninos? Por que sinto isso? E, para piorar, eu vivia em uma família cristã. Ia à igreja todo domingo, frequentava a escola dominical, fui batizado aos 10 anos, orei a oração do pecador aos 6. Minha mãe sempre me dizia que Deus me amava, e eu tentava viver de acordo com isso. Mas, lá no fundo, eu me perguntava, se Deus me ama, por que me fez assim? Na adolescência, eu ainda tinha esperança. Talvez, quando chegar à puberdade, isso passe. Talvez seja só uma fase. Mas os anos foram passando, 13, 14, 15, e nada mudava. Aos 16, 17, 18, a realidade bateu, isso não vai embora. E a culpa se transformou em desespero. Eu orava todas as noites, chorava no chão do meu quarto, me prostrava em forma de cruz e suplicava, Jesus, tira isso de mim. Não quero ser assim. Quero ser normal. Quero ter uma namorada, me casar, ter filhos. Não pedi para ser desse jeito. Se eu pudesse escolher, mudaria num segundo. Eu conhecia os versículos. Sabia o que a Bíblia dizia sobre o assunto. Lia Levítico, Romanos, o Antigo Testamento. Mas, Deus, por que eu sinto isso se é errado? A vergonha era sufocante. Eu tentava me livrar daqueles pensamentos, daquelas atrações, mas elas não iam embora. E, para completar, ainda tinha que lidar com as manifestações espirituais, os ataques, as visões, os pesadelos. Aos 17 ou 18 anos, decidi contar para um pastor da minha igreja sobre o que vinha enfrentando no mundo espiritual. Ele não soube o que fazer. Não era uma daquelas igrejas que falavam sobre anjos, demônios ou os dons do Espírito. Ele apenas orou por mim e disse algo como, reze mais. Não ajudou em nada. Foi então que tomei uma decisão, me alistei no exército. Era a época do governo Bush, e o recrutamento estava em alta. Talvez, entre homens, eu consiga mudar. Talvez, convivendo com outros caras, eu me sinta normal. Eu não queria mais ter só amigas. Queria me encaixar. Queria provar a mim mesmo que podia ser diferente. Fui até o recrutador e disse, quero servir, mas não quero ser da infantaria, que sou gay. Odeio essa parte de mim. E estou chorando, encolhido no chão, sentindo que não mereço nada além de vergonha. De repente, ouço passos se aproximando.
É um som suave, como se alguém estivesse caminhando sobre nuvens. Ergo os olhos e vejo Jesus parado ali, na minha frente. Ele está usando uma túnica branca, simples, mas que brilha de um jeito que não machuca os olhos. Não é aquele Jesus das pinturas tradicionais, com barba perfeita e olhar distante. Ele parece mais humano, mais próximo. E o mais estranho é que não sinto medo. Mesmo com toda a minha culpa, não sinto medo. Ele se abaixa na minha altura, coloca a mão no meu ombro e diz: "Por que você está se escondendo?" Eu não consigo responder. Só choro mais, tentando me encolher ainda mais. Ele então se senta ao meu lado, como se tivesse todo o tempo do mundo, e repete: "Por que você está se escondendo de mim?" Eu finalmente consigo balbuciar: "Porque eu sou nojento. Porque eu sou pecador. Porque eu não consigo parar de pensar nessas coisas." Ele me interrompe com um gesto suave. "Você acha que eu não sei disso?" Fico em silêncio. Ele continua: "Eu conheço cada pensamento seu. Cada luta. Cada vez que você tentou se livrar disso e não conseguiu. Cada vez que você orou pedindo ajuda e achou que eu não estava ouvindo." Eu olho para ele, confuso. "Então, por que o Senhor não me cura? Por que não tira isso de mim?" Ele sorri, mas não é um sorriso de deboche. É um sorriso triste, como se entendesse algo que eu ainda não consigo ver. "Por que você não precisa ser curado disso? Você precisa ser curado da vergonha." Eu franzo a testa. "Como assim?" Ele se levanta e estende a mão para mim. "Levante-se." Eu obedeço, ainda tremendo. Ele então me leva até uma parede à nossa frente, que eu não tinha notado antes. É como um espelho, mas não reflete meu rosto. Reflete cenas da minha vida. Vejo minha infância, sozinho no quarto, desenhando ou lendo. Vejo os anos no exército, rindo com meus companheiros. Vejo os momentos em que ajudei alguém, em que fui gentil, em que tentei fazer o certo. E então vejo as partes que eu queria esquecer, as noites em que chorei de solidão, as vezes em que me odiei, as vezes em que traí a mim mesmo para tentar ser quem os outros queriam. Jesus aponta para o espelho e diz: "Olhe para tudo isso. Não é só uma parte de você que importa. É tudo. Você acha que eu te amo menos por causa de uma parte sua? Você acha que eu não sabia quem você era antes de te criar?" Eu balanço a cabeça, sem palavras. Ele continua: "Você passou a vida inteira tentando se encaixar em um molde que não foi feito para você. E agora está tentando se encaixar em outro molde, o da perfeição, como se isso fosse te salvar. Mas eu não te pedi para ser perfeito. Eu te pedi para ser honesto." Eu começo a chorar de novo, mas dessa vez é diferente. Não é mais um choro de desespero. É como se algo pesado estivesse sendo tirado de mim. "Então, o que eu faço agora?" Ele coloca a mão no meu peito, bem em cima do coração. "Você para de lutar contra si mesmo. Você para de se esconder. E começa a viver." A cena começa a se dissolver, e eu acordo no meu quarto, suado, com o coração batendo forte. Levo alguns segundos para perceber que foi um sonho. Mas não é como os outros sonhos. É como se algo dentro de mim tivesse mudado. Não sei explicar, mas sinto que, pela primeira vez, não estou mais sozinho nessa luta. Nos dias seguintes, continuo indo à igreja, continuo orando, continuo tentando viver da maneira que acho que Deus quer. Mas algo está diferente. Não sinto mais a mesma culpa esmagadora. Não sinto mais que preciso me punir. E, aos poucos, começo a me perguntar: e se Deus não me vê como um problema a ser consertado? E se Ele só quer que eu seja eu mesmo, com todas as minhas falhas e lutas? Claro, ainda tenho dias difíceis. Ainda luto contra a vergonha, contra o medo do que os outros vão pensar. Mas agora, quando olho para trás, vejo que aquele sonho não foi só um sonho. Foi um convite. Um convite para parar de me esconder e começar a viver. Eu mesmo, no fundo. Olho no espelho e me xingo, dizendo: você é uma vergonha, eu te odeio, você não vale nada." Olho para mim e me desprezo por quem fui.
Vivo com essa vergonha constante, essa sensação incômoda de que nunca estou agradando a Deus o suficiente. Naquela visão, eu estava encolhido no chão, feito uma criança assustada, em posição fetal. Então Jesus se aproxima por trás. Nunca o vejo de frente, mas sinto sua presença, uma presença boa, amorosa. Ele vem por trás e me envolve com os braços. Lembro de ver sua silhueta, não o rosto, apenas uma sombra mais escura ali, perto de mim. Os cabelos, talvez até os ombros, mas o que importa é que ele está ali, bem atrás de mim, me abraçando. E então ele diz: "Eu te amo." A forma como ele disse essas palavras. Primeiro, a voz de Jesus é masculina, profunda. E cada sílaba foi pronunciada com uma intensidade que eu nunca conseguiria reproduzir. Eu te amo. Não era só uma palavra, era como se 1000 declarações de amor estivessem contidas ali, explodindo dentro de mim. Eu te amo. Cada batida daquelas palavras ecoava em mim, e eu senti. Eu sabia que ele me amava. Era genuíno, algo que ninguém jamais tinha me dito daquela maneira. Desculpem, é difícil não me emocionar ao lembrar disso. Jesus ficou ali, me deixando fazer perguntas. E eu perguntei, com a voz trêmula, "Mas eu sofro por ser gay." E então ele respondeu, e vou explicar o que ele quis dizer. Ele disse: "Todos os homens e mulheres são gays quando estão amorosamente unidos em santo matrimônio." Foi isso. Todos os homens e mulheres são gays quando estão amorosamente unidos em santo matrimônio. Na hora, não entendi direito. Mas depois, refletindo, foi como uma daquelas parábolas dos evangelhos, em que Jesus diz algo que os discípulos não compreendem de imediato e pedem uma explicação. Acredito que foi isso que ele quis dizer, e sinto isso no meu espírito. Quando Jesus fala todos os homens e mulheres são gays, ele não está se referindo à atração pelo mesmo sexo. Ele está usando a palavra no seu sentido original, antes de o mundo a deturpar. Gay sempre significou feliz, alegre, cheio de vida. Foi só nos anos 60 ou 70, com o movimento pelos direitos LGBT, que o termo foi associado à homossexualidade. Mas Jesus estava resgatando o verdadeiro significado: todos os homens e mulheres são felizes, alegres, quando estão unidos em amor e em santo matrimônio. Ele estava redefinindo a palavra, lembrando-nos do que ela sempre significou: inocência, alegria, plenitude. E, ao mesmo tempo, ele deixou claro qual é o único relacionamento romântico aceitável aos olhos de Deus: um homem e uma mulher unidos em casamento santo. Nada de viver com namorados ou namoradas, nada de fornicação, nada de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo como se fossem casamento. Na minha mente, veio a imagem de um homem e uma mulher no dia do casamento, gays no sentido original, transbordando de uma alegria pura, daquela felicidade inocente que só o amor verdadeiro traz. Mas, mesmo assim, eu não estava satisfeito. Ainda havia uma pergunta martelando na minha cabeça. Então, envergonhado, tentei perguntar de novo: "Não, mas eu sou homo." Não consegui nem terminar a palavra. A vergonha era grande demais. "Eu sou homo." E parei. Então, com a voz embargada, disse: "Eu sei que o Senhor pode me libertar." Foi então que algo extraordinário aconteceu. De repente, fui erguido. Ainda não via Jesus de frente, mas ele continuava atrás de mim, me abraçando. Agora, porém, eu estava de joelhos, mas com as costas eretas, não mais encolhido no chão. A vergonha que me prendia ao chão tinha sido levantada. Olhei para a frente, atrás de mim, senti todo o Espírito de Jesus atravessando o meu ser. Ergui a cabeça e vi uma luz. Onde antes havia apenas cinza, agora se abria um caminho luminoso. E então Jesus disse: "Está consumado." Ele se foi, atravessando aquela luz, e eu senti seu Espírito passando por mim enquanto repetia: "Está consumado." E eu acreditei. Acreditei no que ele disse. Quando o sonho terminou, acordei com uma sensação de liberdade que nunca tinha experimentado antes. Não, eu não tinha deixado de ser homossexual. Jesus não tinha me curado daquela atração. Mas ele tinha respondido à minha pergunta de uma forma que ia além das palavras. Está consumado.
Era a mesma frase que ele disse na cruz, quando levou sobre si todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Para aqueles que confessam, creem e se arrependem, ele declarou: está consumado. O preço foi pago. A pena do pecado, a culpa da homossexualidade, da fornicação, de todos os pecados sexuais, as consequências, a vergonha, tudo que estava ligado àquela área da minha vida, Jesus já tinha carregado na cruz. Quando ele disse está consumado, estava dizendo: eu já paguei por isso. Está feito. A dívida está quitada. Esse foi o meu primeiro sonho com Jesus, e eu o guardei no coração por anos, como Maria fez com as palavras do anjo. Sempre que me lembrava, era como se uma onda de amor me inundasse. Jesus me ama. Mesmo assim, ele me ama. E, a partir daquele momento, a luta continuou. As atrações não desapareceram. Eu ainda era homossexual. Mas algo tinha mudado. Naquela época, eu era extremamente religioso. Estudava em uma universidade cristã, a Liberty University, estava profundamente envolvido na igreja, era diácono, fazia trabalho de evangelismo, batia em 500 portas da comunidade convidando as pessoas para os cultos, tocava o sino da igreja com as crianças todo domingo de manhã, ajudava nos desfiles de Natal e em todas as atividades da congregação. A igreja era a minha vida. Eu tentava viver em abstinência, não tinha namorados, não vivia abertamente uma vida gay. Estava no armário, com pouquíssimas pessoas sabendo da minha luta. Mas os sentimentos não iam embora. Ainda estava preso. Ainda assistia pornografia, ainda lutava contra uma luxúria insaciável, ainda desejava estar com aquelas palavras como se fossem a primeira vez que alguém me dizia algo assim, com tanta convicção e cuidado. Ele não estava apenas repetindo um sermão decorado, estava falando diretamente para mim, como se cada sílaba fosse um remédio para a ferida que eu carregava há anos. E, pela primeira vez, eu realmente ouvi. Não como quem escuta um conselho distante, mas como quem recebe um abraço depois de uma queda feia. Ele continuou: você não está sozinho nessa luta. Jesus não te abandonou no meio do caminho. O que você sente não define quem você é. A pornografia, os desejos, a vergonha, nada disso é maior do que o amor dele por você. E então, com uma calma que me surpreendeu, ele abriu a Bíblia e leu em voz alta: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Não era só um versículo, era uma promessa com meu nome escrito nela. Eu chorei. Não um choro contido, daqueles que a gente segura para não chamar atenção, mas um choro solto, do tipo que vem das entranhas, como se anos de culpa estivessem finalmente encontrando uma saída. Meu pastor não desviou o olhar. Não fez cara de reprovação. Ele apenas colocou a mão no meu ombro e disse: Deus já sabe de tudo isso. Ele só estava esperando você chegar aqui, para te lembrar que a graça não tem limites. Mas, mesmo com aquele alívio momentâneo, uma pergunta não saía da minha cabeça: e agora? Porque confessar era uma coisa. Viver livre era outra. Eu ainda acordava à noite com aquele peso no peito, como se algo, ou alguém, estivesse ali, me observando. Ainda sentia o impulso de buscar alívio nos mesmos lugares que só me deixavam mais vazio depois. E, acima de tudo, ainda me perguntava: será que Deus realmente me aceita assim? Meu pastor percebeu minha inquietação. A luta não acaba aqui, ele disse. Mas você não precisa lutar sozinho. Vamos buscar ajuda. Vamos orar juntos. Vamos estudar a palavra para entender quem você é em Cristo, não no que os outros dizem ou no que você sente. E então, quase como se lesse meus pensamentos, ele acrescentou: e sobre o que você chamou de demoníaco, talvez não seja um demônio. Talvez seja só a voz da vergonha, do medo, da mentira que o inimigo usa para te manter preso. Mas a verdade é que Jesus já venceu tudo isso na cruz. Aquelas palavras me fizeram pensar. Eu tinha passado tanto tempo procurando uma explicação sobrenatural para o que sentia, como se um exorcismo fosse resolver tudo de uma vez, que nunca tinha parado para considerar que o problema poderia estar mais enraizado no meu coração do que em alguma entidade externa.
Não que eu descartasse a existência de forças espirituais, mas talvez o foco não devesse ser em expulsar algo de fora, e sim em preencher o vazio de dentro. Foi então que meu pastor sugeriu algo que, na época, me pareceu radical: vamos buscar aconselhamento bíblico. Não um tipo de terapia que vai te dizer que seus desejos são normais e que você deve vivê-los, mas um acompanhamento que te ajude a entender sua identidade em Cristo e a lidar com essas lutas de uma forma saudável. Ele mencionou um ministério chamado Living Hope, especializado em ajudar pessoas que, como eu, lutavam contra atrações pelo mesmo sexo e buscavam viver de acordo com os princípios bíblicos. No começo, hesitei. E se for um lugar que só vai me julgar, pensei. E se eles disserem que sou um caso perdido? Mas meu pastor insistiu: não é sobre perfeição. É sobre progresso. Deus não te chama para ser perfeito, mas para ser sincero. E ele prometeu que, se buscarmos a ele, encontraremos. Então, com o coração ainda dividido entre o medo e a esperança, eu aceitei. Comecei a participar de grupos de apoio, a ler livros sobre santidade e identidade em Cristo, a orar de uma forma que nunca tinha orado antes, não como um ritual vazio, mas como uma conversa real com Deus. E, aos poucos, algo começou a mudar. Não foi da noite para o dia. Houve recaídas, momentos de dúvida, noites em que a tentação parecia mais forte do que nunca. Mas, pela primeira vez, eu tinha ferramentas. Tinha pessoas ao meu lado. Tinha certeza de que, mesmo nos dias ruins, Deus não tinha desistido de mim. E foi assim que comecei a entender que a liberdade não era a ausência de lutas, mas a presença de Deus no meio delas. Que a vitória não era sobre nunca mais sentir desejo, mas sobre escolher, dia após dia, confiar nele acima dos meus sentimentos. Que a graça não era um passe livre para pecar, mas um convite para recomeçar, quantas vezes fosse necessário. Sentindo cada parte de mim tremer. Não era apenas o corpo, era como se algo dentro de mim estivesse se debatendo, lutando para não ser expulso. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-las. Meus pés pareciam querer se levantar do chão, mas ao mesmo tempo, algo os prendia ali, como se raízes invisíveis me ancorassem ao medo. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo, e o suor escorreu pelas minhas costas enquanto meu coração batia tão forte que eu podia ouvir cada pulsação nos meus ouvidos. Estávamos ali, os dois de joelhos, orando. Não era apenas o pastor falando, era como se duas vozes se unissem, uma resposta à outra. Eu confessava meus pecados em voz alta, não só para Deus, mas para outro ser humano, e isso doía. Doía porque a vergonha queimava, mas também porque, pela primeira vez, eu não estava sozinho nela. E então, no meio daquela oração, algo dentro de mim se retorceu. Não era eu. Era como se uma presença estranha tivesse despertado, furiosa, como um animal acuado. De repente, ela saltou à frente. Não sei como explicar, era como se algo tivesse tomado o controle dos meus olhos, da minha voz, dos meus braços. Eu vi o pastor, mas não era mais eu quem olhava para ele. Era ela. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, minhas mãos já estavam em seus braços, agarrando-o com força. Eu o empurrei contra a parede com tanta violência que o ar escapou dos seus pulmões. Meu corpo se lançou sobre ele, e eu gritei, gritos que não pareciam meus: "Você não tem autoridade! Você não tem autoridade!" Era como se uma voz gutural, estranha, saísse da minha garganta. O pastor, surpreso, tentou me chamar de volta. "Brandon! Brandon, volta para mim! Você está seguro!" Mas eu não ouvia. Era como se duas forças lutassem dentro de mim, uma que queria destruir, e outra que tentava desesperadamente se agarrar à razão. Por um momento, eu conseguia enxergar tudo de fora, como se estivesse flutuando acima da cena. Eu sabia que era eu ali, mas também sabia que não era. E, por mais assustador que fosse, eu deixei que aquilo acontecesse. Porque, no fundo, eu queria que aquilo acabasse. Eu queria que ela fosse embora. Então, a coisa dentro de mim pareceu perder um pouco da força. Não completamente, mas o suficiente para que eu recuperasse um mínimo de controle. Eu soltei o pastor e comecei a destruir tudo ao redor.
Mesas e cadeiras voaram. Eu corri até um armário e arranquei as roupas dos cabides, jogando-as no chão. Em um momento de lucidez, vi um espelho na parede. A presença dentro de mim queria quebrá-lo, mas eu lutei contra isso. Não. Não vai tocar nisso. E, para minha surpresa, ela obedeceu. Ainda havia uma parte de mim que conseguia resistir. Mas então, as palavras saíram da minha boca em uma língua que eu não reconhecia. Não era inglês, nem qualquer idioma que eu conhecesse. Era como se algo falasse por mim, e eu não tinha como pará-lo. O pastor, confuso, tentava me trazer de volta. Brandon, fala em inglês. Eu não sei o que você está dizendo. Eu ri, um riso que não era meu. Ele não entendia. Como poderia? De repente, fui encurralado. Meu corpo caiu no chão, e eu me debati, gritando, enquanto o pastor se aproximava com a Bíblia na mão. Ele estava determinado agora. Não havia mais medo em seus olhos, apenas uma autoridade que eu não conseguia explicar. Ele ergueu a Bíblia como se fosse um escudo e começou a ordenar, em nome de Jesus, saia. Vá para o inferno. Você não tem lugar aqui. E então, algo extraordinário aconteceu. Não com os meus olhos físicos, mas com algo dentro de mim, eu vi. Vi um anjo atrás dele, uma figura imponente, com uma espada na mão. E a espada se movia junto com a Bíblia. Se o pastor a erguesse mais alto, o anjo fazia o mesmo. Se ele a abaixasse, a espada acompanhava. Eu sabia que, se ele encostasse a Bíblia em mim, seria como se aquela espada perfurasse a escuridão dentro de mim. Mas ele não fez isso. Ele não sabia. Eu caí no chão, gritando, debatendo-me. A pressão era insuportável, como se algo estivesse sendo arrancado de mim à força. E então, o pastor gritou, chame o nome de Jesus. Chame Yeshua. E eu chamei. Mesmo com a voz que não era minha, eu gritei, Yeshua. Yeshua. Foi como se um fio invisível tivesse sido cortado. De repente, tudo parou. O peso, a escuridão, a voz estranha, tudo se foi. Eu estava deitado no chão, exausto, mas livre. O pastor correu até mim, me abraçou e começamos a louvar a Deus juntos. Era como se o ar tivesse voltado aos meus pulmões. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu me desculpei, envergonhado. Eu sinto muito. Eu não queria fazer isso. Ele me olhou com compaixão. Não peça desculpas. Você está livre. Isso é o que importa. Nós oramos novamente, agradecendo. Mas então, eu senti um tremor familiar. Meu coração acelerou. Não. Não de novo. E antes que eu pudesse reagir, a coisa voltou. Mais forte, mais furiosa. Eu agarrei o pastor outra vez, e nós nos debatemos. Mas dessa vez, ele não estava assustado. Ele estava furioso. Furioso por mim. Ele ergueu a Bíblia como uma arma e avançou, encurralando-me em um canto da sala. Eu vi nos olhos dele, ele não ia recuar. Em nome de Jesus, saia. Vá para o inferno. Você não tem direito sobre ele. Ele gritava, e eu gritava junto, mas não eram meus gritos. Era ela, lutando até o fim. E então, eu senti algo mudar. A pressão diminuiu. A voz enfraqueceu. E, de repente, eu estava de joelhos, chorando, livre. O pastor se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão na minha cabeça e orou. E dessa vez, não houve recaída. Não houve tremor. Apenas paz. Eu sabia que não era o fim. Mas era o começo de algo novo. Algo que eu nunca tinha experimentado antes, a sensação de que, mesmo nas batalhas mais escuras, Deus nunca me deixaria lutar sozinho. Para testar se ainda funcionava. Era como se eu precisasse provar a mim mesmo que algo dentro de mim ainda estava normal. Mas não era normal. Era desconfiança. Era a voz antiga sussurrando: será que isso é real? Será que você não está quebrado de verdade? E então veio o terceiro erro.
Eu tinha guardado algo que usava no passado, um objeto, uma lembrança da escravidão antiga. E pensei, agora que estou livre, posso tocar nisso sem cair. Só para ver. Só para ver. Como se a liberdade fosse um experimento, não uma realidade. Como se Deus não tivesse poder suficiente para me manter de pé. Nos primeiros dias, parecia inofensivo. Eu olhava, mexia, e nada acontecia. Nenhum desejo, nenhuma queda. Mas era como brincar com fogo e achar que não vai se queimar. Porque o inimigo não desiste. Ele espera. Ele observa. E quando você abre uma fresta, ele entra com tudo. No fim da terceira semana, algo mudou. Não foi de repente, como na libertação. Foi lento, como uma sombra se alongando. Primeiro, veio o pensamento: e se eu só olhar mais uma vez? Depois, a justificativa: Deus me perdoou, então não tem problema. E então, a mentira mais cruel: eu consigo controlar. Mas eu não conseguia. Porque o controle nunca foi meu. O que aconteceu depois foi pior do que antes. Muito pior. Porque agora o demônio não estava só em mim, ele tinha trazido outros. 7. Como está escrito: 7 espíritos mais cruéis, mais violentos. E eles não vieram para brincar. Vieram para destruir. A atração voltou, mas não era mais só desejo. Era uma obsessão. A vergonha voltou, mas não era mais só culpa. Era um peso esmagador. E a paz? Aquela paz que eu tinha sentido no altar? Desapareceu. No lugar dela, veio um vazio tão profundo que eu pensei que nunca mais conseguiria respirar. Eu me lembro da primeira vez que caí de novo. Não foi um deslize. Foi uma queda livre. E quando levantei, não era mais o mesmo. Porque agora eu sabia o que era liberdade, e sabia que a tinha perdido. Não por fraqueza. Não por acaso. Mas porque eu tinha duvidado. Porque eu tinha testado Deus em vez de confiar nele. Porque eu tinha brincado com o que não entendia. O pastor tentou me ajudar. Oramos, jejuamos, buscamos a Deus com tudo. Mas a batalha agora era diferente. Antes, era uma guerra contra um inimigo externo. Agora, era uma guerra contra mim mesmo, contra minha incredulidade, contra minha necessidade de provar, contra minha arrogância em achar que podia vencer sozinho. E foi aí que eu entendi: a libertação não é um ponto final. É um recomeço. E recomeços exigem vigilância. Exigem humildade. Exigem que você pare de brincar com fogo e comece a andar na luz. Porque Deus não nos liberta para nos deixar à deriva. Ele nos liberta para nos ensinar a viver. E viver livre não é só não cair. É não querer cair. É não testar os limites. É confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Aquela experiência me ensinou algo que eu nunca mais esqueci: a liberdade não é um estado permanente. É uma escolha diária. E cada escolha, cada pensamento, cada olhar, cada dúvida, ou nos aproxima de Deus, ou nos afasta dele. Não há meio termo. Não há espaço para brincadeiras. Porque o inimigo não brinca. Ele devora. E se não estivermos firmes, ele volta. Com força. Com fúria. Com tudo que temos medo de enfrentar. Mas há uma boa notícia. Deus também não brinca. Ele não desiste. E mesmo quando caímos, Ele está lá, esperando, estendendo a mão, dizendo: levanta. Vamos tentar de novo. Porque a graça não é um passe livre para pecar. É um convite para recomeçar. E recomeçar é sempre possível. Sempre. Longe dele. Não havia desculpas, não havia justificativas. Eu sabia, no fundo, que estava traindo tudo que havia recebido. Mas a mentira era mais fácil. A mentira dizia: isso não é tão ruim. Você não está machucando ninguém. É só amor. É só liberdade. E eu acreditei. Ou quis acreditar. Porque o pecado não vem com um aviso claro. Ele não chega dizendo: isso vai te destruir.
Ele chega sorrateiro, disfarçado de necessidade, de direito, de algo que todo mundo faz. E quando você menos espera, já está no meio da tempestade, se afogando em desculpas. Só mais uma vez. Dessa vez vai ser diferente. Deus entende. Mas Deus não negocia com o pecado. Ele não faz acordos. Ele oferece liberdade, e a liberdade exige escolha. E eu escolhi a escravidão. Escolhi voltar para o mesmo poço, como um cão que volta ao próprio vômito. Depois de cada queda, depois de cada arrependimento, depois de cada clamor por misericórdia, eu me levantava e voltava a cair. Não era ignorância. Não era falta de conhecimento. Era rebeldia. Era o coração endurecido, dizendo, talvez dessa vez funcione. Talvez eu consiga viver assim e ainda ser de Deus. Mas não se engana aquele que sonda os rins e os corações. Ele sabe quando estamos brincando com fogo. E o fogo queima. Queima por dentro. Queima na solidão da noite, quando todos os disfarces caem e só resta você, sua consciência e a voz de Deus dizendo, até quando? Eu sentia isso. Toda noite. Deitado ao lado de alguém que não era meu cônjuge, em uma relação que Deus nunca abençoou, eu sentia o peso da minha própria hipocrisia. Sou cristão. Acredito em Jesus. Mas aqui estou, vivendo exatamente o oposto do que ele ordena. E a culpa não era só pelo ato em si, era pela mentira que eu contava a mim mesmo. Ainda sou salvo. Ainda sou amado. Deus vai me perdoar. Mas o perdão não é uma licença para pecar. É um convite para mudar. E então, em meio a essa confusão, Deus falou novamente. Não com palavras audíveis, mas através de um sonho. Um sonho tão vívido que parecia real. Eu estava em um lugar escuro, sufocante, e de repente, uma luz forte me envolveu. Não era uma luz qualquer, era a presença de Jesus. E ele não estava bravo. Não estava gritando. Ele estava triste. Como um pai que vê o filho se afastar, mesmo depois de ter feito tudo por ele. E naquela tristeza, havia um convite, volte. Mas eu ainda resisti. Senhor, como? Estou preso. Não consigo sair. Ele é bom. Nós nos amamos. Como posso simplesmente abandonar tudo? E então, no sonho, Jesus me mostrou algo que eu já sabia, mas havia enterrado no fundo do meu coração: não existe meio termo. Ou você vive para ele, ou vive para o pecado. Ou você escolhe a cruz, ou escolhe o mundo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para amar a Deus e ao mesmo tempo abraçar o que ele condena. Acordei em lágrimas. Não eram lágrimas de alívio. Eram lágrimas de convicção. Porque eu sabia que o sonho não era apenas um sonho. Era um ultimato. E ultimatos exigem decisão. Ou você se levanta e luta, ou continua se afundando na mentira. Eu queria lutar. Mas a luta não era só contra a tentação, era contra mim mesmo. Contra a minha covardia, contra o meu medo de perder o que eu achava que me completava, contra a minha relutância em abrir mão do que me dava prazer imediato, mesmo sabendo que me destruía por dentro. E então, veio a pergunta mais difícil: se eu não consigo me libertar sozinho, quem pode me ajudar? Porque eu já tinha tentado de tudo. Já tinha jejuado, orado, clamado por libertação. Já tinha sido expulso de demônios mais vezes do que conseguia contar. Mas sempre voltava. Sempre. Porque a libertação não é só um ato, é um processo. E o processo exige rendição. Exige que você pare de negociar com o pecado e comece a odiá-lo como Deus o odeia. Exige que você pare de buscar desculpas e comece a buscar santidade. Exige que você pare de se enganar e comece a se arrepender de verdade. Ele pega aquele prato de sobras, olha para mim com um sorriso que não era de julgamento, mas de gratidão, e diz: Julie, eu não vim pelo banquete. Eu vim por você. E então, de repente, algo mudou. O prato que eu havia oferecido, aquele frango teriyaki morno, aquele molho que já não tinha mais o mesmo gosto, se transformou. Não sei explicar como,
mas de repente estava fresco, quente, como se tivesse acabado de sair do fogo. O arroz brilhava, o molho tinha um aroma que enchia o ambiente, e até a mesa parecia mais limpa, mais acolhedora. Meus amigos do exército começaram a comer com alegria, elogiando a comida, e eu percebi, não era o prato que havia mudado. Era o meu coração. Jesus não estava ali para avaliar a qualidade do que eu lhe dava. Ele estava ali para mostrar que, mesmo nas minhas sobras, ele podia fazer algo novo. Que a minha vida, por mais bagunçada, por mais imperfeita, por mais cheia de recaídas e desculpas, ainda era um lugar onde ele queria estar. E que, se eu o deixasse entrar, ele transformaria até o que eu considerava sem valor. Naquele momento, entendi algo que nunca havia entendido antes: Deus não exige perfeição. Ele exige entrega. Não é sobre o que você oferece, mas sobre o fato de que você oferece. Não é sobre nunca mais cair, mas sobre se levantar e entregar a ele os cacos. Porque é nos cacos que ele faz milagres. E então, no sonho, Jesus se levantou da mesa, estendeu a mão para mim e disse: Vamos. Ainda há muito para ver. E eu, que sempre me senti desajeitado, que sempre achei que não sabia fazer nada direito, pela primeira vez não tive medo de segurar sua mão. Porque ele já tinha me carregado quando eu não conseguia nem pular em seus ombros. Ele já tinha transformado minhas sobras em um banquete. E se ele podia fazer isso com um prato de comida, o que não poderia fazer com o resto da minha vida? Acordei com o coração batendo forte, mas com uma certeza que nunca mais me deixou: Deus não desiste de nós. Mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Mesmo quando achamos que não temos nada para oferecer. Mesmo quando tudo o que temos são sobras e vergonha. Ele está ali, esperando que a gente lhe dê o pouco que tem, para que ele possa multiplicar. E isso é a graça. Não é mérito. Não é desempenho. É apenas: aqui está o que eu tenho, Senhor. E aqui estou eu a deixar a casa do Pai. Pegou sua herança, foi para uma terra distante e desperdiçou tudo em uma vida de pecado. Meu amigo olhou para mim e disse: Mas o pai nunca deixou de amá-lo. Quando o filho voltou, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o restaurou. Isso prova que, uma vez salvo, sempre salvo, não é? Eu fiquei em silêncio. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Porque eu conhecia a história. Mas também conhecia a minha própria vida. E sabia que, se o filho pródigo tivesse morrido na terra distante, afogado em seus próprios excessos, não haveria volta. Não haveria festa. Não haveria restauração. Só haveria o fim. Aquele pensamento me perseguiu por dias. Eu queria acreditar no que meu amigo dizia. Queria me agarrar à ideia de que, não importa o que eu fizesse, Deus nunca me deixaria. Mas a verdade é que a Bíblia não diz isso. Ela diz que há um caminho estreito. Que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E eu? Eu estava vivendo como se a graça fosse uma licença para continuar pecando, como se o arrependimento fosse apenas um sentimento passageiro, não uma mudança real. Foi então que entendi: o pai do filho pródigo não correu atrás dele enquanto ele estava na terra distante. Ele esperou. Ele deixou o filho experimentar as consequências de suas escolhas. E só quando o filho voltou, arrependido de verdade, é que houve restauração. Não foi uma desculpa para continuar no pecado. Foi um convite para voltar para casa. E ali, naquela conversa, eu percebi que tinha passado anos me enganando. Usando versículos fora de contexto para justificar minha vida dupla. Dizia que era cristão, mas vivia como se Deus não existisse. Dizia que amava Jesus, mas meus atos mostravam outra coisa. E o pior? Eu sabia disso. No fundo, eu sempre soube. Mas algo mudou em março de 2025. Não foi só o término do relacionamento. Foi como se Deus tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Eu olhei para trás e vi anos de promessas quebradas, de arrependimentos vazios, de momentos em que eu dizia: Senhor, me ajuda, e, no dia seguinte, voltava aos mesmos erros. E pela primeira vez, eu não quis mais aquilo. Não foi fácil.
Ainda não é. Há dias em que a tentação volta com força. Dias em que penso, só mais uma vez. Só hoje. Mas agora eu tenho algo que não tinha antes, uma igreja que não me deixa mentir para mim mesmo. Um pastor que não aceita desculpas. Uma comunidade que me lembra, sem rodeios, que Deus não é um Deus de meias-verdades. E o mais importante, eu finalmente entendi que arrependimento não é só sentir culpa. É mudar de direção. É parar de brincar com o pecado e começar a levar a sério o chamado de Deus. Porque, no fim das contas, a graça não é um passe livre para continuar no erro. É o poder de Deus para nos levantar quando caímos, mas só se estivermos dispostos a nos levantar e andar em direção a Ele. Um dia, não, eu vou embora. Dê-me minha herança. Vou viver. Vou deixar a casa do meu pai, mergulhar na vida do mundo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele viveu uma vida mundana, abraçou o pecado, desperdiçou tudo o que tinha. Fez coisas que não deveria. E então, lá estava ele, perdido no mundo. Meu colega de quarto me disse algo que me marcou. Se ele tivesse morrido ali, no meio daquela vida, teria morrido longe da proteção do pai, fora da vontade dele. Não teria sido salvo no fim. Teria ido para o inferno. E eu pensei, sério? Mas aí ele completou, o final da história é que o filho pródigo se arrepende. Ele havia retrocedido, mas se voltou. E é por isso que é tão sério acertarmos nossa vida com Jesus Cristo. Porque se é verdade que podemos perder a salvação ao rejeitar Cristo de forma deliberada, então não teria sido um alívio tão grande quando ele voltou para o Pai. Lembram quando ele estava ainda longe, e o Pai o viu e correu ao seu encontro? Foi um momento de gratidão imensa, porque o arrependimento dele significava que não havia morrido fora da proteção do Pai. Se tivesse morrido lá fora, no mundo, não teria perseverado. Mas ele se arrependeu. Voltou. E é por isso que há tanta alegria quando um filho retorna, porque é uma questão de vida ou morte. E eu estava vivendo exatamente essa vida. Eu havia rejeitado o Senhor. Vivia uma vida decadente, sabendo que estava errado. Mas graças a Deus, hoje estou arrependido. Vou a essa igreja. Estou livre do vício em pornografia pela primeira vez na vida. E vou ser honesto, nos últimos 30 dias, desde julho, tenho vivido essa liberdade. Nunca antes eu tinha conseguido dizer isso. Antes, era um hábito diário, desde os 13 anos, a cada 2 dias, sem fim à vista. Eu fazia, me sentia culpado, fazia de novo, me arrependia, e assim seguia. Era terrível. Mas agora vou contar o que me fez viver essa nova vida de santidade. O que, no fim, me ajudou a vencer a pornografia, a masturbação, a luxúria, a fornicação. Ainda tenho atração por pessoas do mesmo sexo? Sim. Mas não ajo mais por impulso. Não cedo à cobiça. Posso olhar para um homem e pensar, é bonito, e pronto. Não vou além disso. Não fico imaginando como ele seria sem roupa. Porque, no meu entendimento, achar alguém atraente não é pecado em si. O pecado começa quando você ultrapassa esse limite, quando passa a cobiçar, a agir, a desejar de forma impura. Então, sim, ainda tenho pensamentos, mas quando eles surgem, eu os afasto. E isso tem me ajudado a não cair em tentação. O que fez a diferença foi a igreja que frequento, onde mergulho na palavra todos os dias. Leio a Bíblia por 30 minutos, todos os dias, algo que nunca tinha feito antes. 30 minutos ininterruptos, em oração, independentemente do que a carne queira. Porque a carne não quer orar. A carne não quer que você leia a Bíblia. A carne não quer que você jejue. Mas precisamos sacrificar a carne. Essa é a única maneira de vencer neste mundo, mortificando os desejos da natureza pecaminosa. É assim que vencemos com Cristo. Antes, eu nunca tinha levado isso a sério. Mas agora estou comprometido. Temos que ler as Escrituras diariamente. Orar todos os dias, no meu caso, 30 minutos. E jejuar. Nunca tinha jejuado antes, mas agora decidi jejuar toda segunda-feira pelo resto da vida, sem comida.
Eu vivi uma vida inteira de prazeres, comidas boas, café, tudo que o mundo oferece. Será que não posso dedicar um dia a Deus? Um dia para dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que vou fazer. É a combinação de seriedade, jejum, oração diária, leitura da palavra e frequência à igreja, 5 cultos por semana, que me mantém aceso. Estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. E é isso que tem transformado minha história. Quero deixar claro, toda a glória é de Deus. Ele me mostrou misericórdia mesmo quando eu não merecia. Como pude ver Jesus 2 vezes em sonhos, sentir o Espírito Santo, passar por libertação, e ainda assim voltar para as baladas, de sunga, bêbado? Era a carne. É como os israelitas no Antigo Testamento. Como puderam atravessar o Mar Vermelho a seco, ver milagres, as pragas, e em menos de um mês erguer um bezerro de ouro? Como criticamos eles, chamando-os de tolos, se eu fiz a mesma coisa? Eu era um tolo. Há algo na natureza humana, na carne, que nos faz duvidar e nos arrasta de volta. Mas precisamos lutar. Minha última palavra é: perseverem. Todos nós precisamos perseverar até o fim. Para aquele que vencer, leiam o Apocalipse, as promessas que Deus faz aos que permanecem fiéis às igrejas. Há muitas recompensas para quem vence. Mas para quem não persevera, há consequências. Esse é o nosso objetivo na vida: perseverar, vencer, e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. É interessante, porque hoje mesmo, antes desta conversa, Deus me mostrou Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É exatamente isso que estou descrevendo, a caminhada, usando essas ferramentas. Por que as pessoas podem perguntar, o que é diferente desta vez? E a resposta é: estou levando isso a sério. Estou tratando como uma questão de vida ou morte, algo que nunca tinha feito antes. Jesus precisa ser nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas gostam da parte do Salvador, querem que Jesus as livre do inferno, as leve para o céu. Mas muitas delas não o fazem Senhor de suas vidas. Ele precisa ser ambos. Antes, eu estava satisfeito com Jesus sendo apenas meu Salvador. Agora, Ele é meu Senhor. E isso faz toda a diferença. Amo como você descreveu sua libertação em detalhes. Há muitas coisas que se destacaram, e sou grato por seu testemunho, uma história de misericórdia, mas também um alerta. Quando você descreveu sua libertação voltando à palavra, mencionando que os anjos aguardavam, isso me fez refletir profundamente. Afinal, é pela palavra de Deus que somos verdadeiramente libertos. É nela que encontramos a verdade que nos liberta de toda escravidão. E foi exatamente isso que você viveu, uma demonstração clara de que a palavra não é apenas um livro, mas uma força viva e ativa em nossas vidas. Você também compartilhou algo marcante sobre o texto de Mateus, quando as tentações voltaram logo após sua libertação. As portas começaram a se abrir novamente, e isso me lembrou da serpente no Éden, questionando Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Essa foi a primeira brecha que o inimigo usou contra você, lançar dúvida. Será que Deus realmente fez isso? Será que fui mesmo liberto? Aquilo realmente aconteceu. Claro que aconteceu, mas a dúvida é um terreno fértil para o inimigo semear incertezas. Lembro-me de quando pensei em dar meu testemunho na igreja, e o pastor sugeriu esperar para ver se a libertação era real, se estava mesmo firme. Na época, eu não entendia muito sobre guerra espiritual, e talvez, se tivesse compartilhado naquele momento, teria sido estranho para alguns. Mas hoje vejo que, se eu tivesse crido desde o início, sem duvidar, sem testar, as coisas poderiam ter sido diferentes. Depois, veio a racionalização: aqueles brinquedos não têm problema, comer isso ou aquilo não é pecado. E foi aí que tudo piorou. A situação se agravou porque, em vez de me render totalmente a Deus, eu tentei negociar com Ele. Mas você deixou claro, não foi uma decisão minha, foi o Espírito de Deus que me libertou. E isso prova uma verdade fundamental: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Há ateus que invocam o nome do Senhor, muçulmanos que o reconhecem, mas apenas aqueles que realmente obedecem e vivem segundo sua vontade são verdadeiros discípulos. Esse é um alerta para nós, cristãos. Podemos ter tido experiências poderosas no passado, realizado obras em nome de Deus, mas se não houver um relacionamento genuíno com Ele, o Senhor dirá: nunca vos conheci. E isso me assusta, porque já vivi essa realidade. Eu dizia Senhor, Senhor, falava em línguas, louvava, adorava, mas no fundo sabia que, se tivesse morrido naquela noite, bêbado, em um clube, em meio àquela vida, não teria entrado no céu. Jesus não me receberia com bem-vindo, servo bom e fiel. E essa verdade me aterroriza. Penso na parábola da ovelha perdida, em como o Senhor deixa as 99 para buscar a que se desviou. Ele não quer que sejamos mornos, nem que vivamos uma fé pela metade. Sua misericórdia é real, mas Ele nos chama a uma entrega total. Quando você fala sobre o futuro, é inspirador ver essa disposição de seguir a vontade de Deus, seja ela qual for. A resposta simples é: quero fazer a vontade perfeita do Senhor em minha vida. Quero ser uma nova criação em Cristo, colocando-o em primeiro lugar. Se isso significar permanecer celibatário e solteiro pelo resto da vida, estou disposto. Se, ao caminhar em santidade, Deus mudar minhas inclinações, se Ele me der uma esposa, filhos e uma família, será um milagre, e eu aceitarei com gratidão. Oro por isso, mas acima de tudo, quero viver para Ele, seja como solteiro, seja em um casamento monogâmico com uma mulher. Todos nós temos uma cruz para carregar. Jesus teve a sua, e nós também temos as nossas. Muitas vezes, não escolhemos qual será, mas podemos escolher como a carregaremos. Se essa for a cruz que Deus me deu, eu a carregarei com glória para Ele. Manterei meus olhos fixos em Cristo, perseverarei e viverei em santidade, sem mais ceder àquela vida. Senhor Jesus, nós te amamos. Tu és o Senhor das nossas vidas, não apenas nosso Salvador, mas nosso Rei. Oramos para que qualquer pessoa que esteja assistindo e lutando com atrações pelo mesmo sexo, como eu lutei, experimente o mesmo que eu experimentei, o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão. Tu nunca me abandonaste. Teu Espírito sempre esteve comigo, guiando-me à verdade. Peço que aqueles que vivem nesse estilo de vida entendam que o gramado do outro lado não é mais verde, é um esgoto. Que se arrependam, voltem para ti, como eu voltei, e encontrem acolhimento em teus braços. Que tenham um testemunho como o meu, em nome de Jesus. Amém.